Qual data eu devo utilizar para fazer os registros financeiros? Você sabia que são pelo menos 2 datas que são necessárias em cada registro? Não? Então, vem comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te explicar tudinho sobre esse assunto. Eu sou a Fernanda Rockenbach e esse é o canal da Orquestra de Negócios, um lugar para pequenos empreendedores que desejam ir além. Muitos empreendedores têm dúvidas sobre qual data utilizar na hora que está lá fazendo o registro, enfim, o lançamento da movimentação financeira do negócio. Outros tantos empreendedores não têm dúvida, mas usam somente uma data e com isso perdem 50% das informações. Isso mesmo, perdem 50% das informações que aquele registro poderia gerar. Porque, na verdade, cada registro financeiro precisa de 2 datas que precisam sim ser consideradas e não podem ser ignoradas. 2 datas? Sim, 2 datas. Porque essas 2 datas, na verdade, representam 2 métodos, 2 formas diferentes de ver a mesma informação. São os chamados regime de caixa e regime de competência. Por exemplo, quando tu faz uma venda a prazo, existe a data da venda e a data que de fato o teu cliente te pagou. A data em que aconteceu a venda é chamada de fato gerador e ela é usada então no regime de competência. Já a data em que o dinheiro entrou de fato no caixa é chamada de regime de caixa. É claro, tu não precisa gravar esses nomes, regime de caixa e regime de competência, mas é muito importante que tu saibas que essas 2 informações são essenciais e não são excludentes na hora de fazer o registro e para uma boa gestão financeira. Ainda não está convencido que precisa dessas 2 datas? Então eu vou te mostrar como elas têm funções diferentes e justamente por isso elas são complementares e não excludentes. O regime de competência é o regime oficial para fins de imposto de renda. Ele também é o regime utilizado para a criação do DRE, demonstrativo de resultado do exercício, porque é lá no DRE que se vê receita, custos, despesas e lucro. Então, vê bem, é com a data do fato gerador que tu vai conseguir calcular a receita, os custos e, por fim, e mais importante, o lucro que o teu negócio gera. O lucro definitivamente não é calculado com base no regime de caixa. Ele é calculado sim com base nas datas de quando cada uma das coisas aconteceu, que é o regime de competência. E justamente por esse motivo, o regime de competência também é utilizado para fins de análises gerenciais, para saber se a tua receita está crescendo ao longo do tempo, para saber se o teu negócio está gerando mais ou menos lucro do que no mês passado, do que no ano anterior, para saber a sazonalidade do teu negócio, quais são os períodos de pico de vendas, por exemplo. Enfim, essas informações somente com a data do fato gerador é que é possível fazer as análises. Já o regime de caixa, que é a data da movimentação do dinheiro, vai ser fundamental para alimentar o fluxo de caixa e, com isso, gerar informações super importantes como liquidez, necessidade de capital de giro, entre tantas outras informações que o fluxo de caixa vai te gerar e que renderia um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Agora vamos retomar aquele exemplo da venda a prazo. Digamos que tu só reconheça a receita quando de fato o cliente te paga, ok? Mas vamos pensar se ele não te pagar. Como é que tu vai reconhecer essa receita? Tu não vai considerar que tu fez aquela venda porque ele não te pagou? Errado. Precisa sim ser reconhecida a receita com base no fato gerador para que, inclusive, tu consiga saber que aquele cliente está inadimplente. Sem essa informação, não seria possível saber da inadimplência do cliente. O mesmo serve para as despesas. Elas precisam ser reconhecidas como despesa no momento em que de fato efetuamos a compra e também precisamos saber a data em que de fato pagamos aquela despesa. Ou seja, não pagar uma conta não significa que eu não devo aquele valor.
É por isso que essas duas datas são tão importantes. Viu a quantidade de informações que cada uma delas gera para o teu negócio? E quando tu escolhe usar somente uma delas, tu perde 50% das informações que aquele registro estaria gerando para ti. E com isso, perde qualidade da gestão financeira do teu negócio. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de curtir e se inscrever no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo. Até o próximo vídeo e bons negócios!